Minha família disse que não precisava mais da minha ajuda, então eu parei. Estamos cansados de você fazer tudo ser sobre você. Foi assim que minha mãe falou, com aquela calma ensaiada de quem já decidiu que a culpa tem um endereço. Ela estava encostada na bancada da cozinha, o celular no viva voz com o namorado novo rindo de fundo e um tablet brilhando na mesa como se fosse tribunal. Ela deslizou o aparelho na minha direção. Eu escrevi um acordo. Você vai assinar agora. Isso te obriga a cumprir apenas deveres de irmã. Chega de fingir que é a mãe deles. Atrás dela, meus irmãos estavam alinhados como guarda-costas. Um com 14, o outro com 16, os dois com aquele olhar de quem acha que ser servido é um direito natural. Você não é tão importante assim, Lívia, meu irmão mais velho soltou, sem nem levantar o queixo. Ninguém te pediu para fazer tudo isso. A ironia me deu vontade de rir na cara deles. Ninguém pediu. Mas minha infância acabou aos 9 anos, e ninguém pediu também. Só aconteceu. Uma manhã eu estava brincando, e na manhã seguinte eu já estava acordando 2 crianças, fazendo café, dobrando uniforme, guardando recibos e aprendendo sozinha como pagar conta em aplicativo, porque minha mãe não se dava bem com tecnologia. Ela trabalhava, sim, e também saía, e também aparecia quando queria, com perfume forte e uma energia de festa que nunca combinou com a nossa casa. Por anos, a frase dela foi a mesma: estou ocupada. Dá um jeito. Eu o dei. Quando meu irmão ficou doente, fui eu que virei à noite com febre e com pressa. Quando minha irmã teve a primeira menstruação e achou que estava morrendo, fui eu que expliquei. Fiz chá, procurei vídeo, comprei absorvente escondida e lavei o lençol sem ninguém perceber. Quando precisava de autorização assinada, fui eu que aprendi a imitar a assinatura da minha mãe, porque era isso ou eles perderem excursão, vacina, prova, tudo. E agora, de repente, eu era dramática, controladora, a ditadura da Lívia. Eu olhei para o acordo no tablet. Um texto curto, frio, com tópicos como se fosse contrato de empresa. Lá no final, um campo para assinatura. Minha mãe cruzou os braços, satisfeita. Assina, Lívia. Chega desse papel de salvadora. Eu olhei para os olhos de cada um deles, todos cheios de certeza, de merecimento, como se eu fosse um eletrodoméstico que começou a reclamar. E eu assinei, com um sorriso. Ué, por que vocês não disseram antes? Eu falei leve, como se aquilo fosse um presente. Se vocês querem que eu seja só irmã, então irmã é o que vocês vão ter. Os 3 se olharam, aliviados. O tipo de alívio de quem acha que acabou de ganhar. Na manhã seguinte, eu acordei com a voz da minha mãe na sala, falando alto no viva voz. Tá vendo? Tudo já está muito melhor agora, ela disse ao namorado. Eu devia ter imposto isso há anos. Meus irmãos passaram por mim flutuando. Comeram a comida que eu tinha preparado no domingo. Vestiram as roupas que eu tinha lavado e deixado dobradas. Pegaram a mochila pronta que eu tinha organizado sem pensar, porque a minha cabeça funcionava assim, antecipando o desastre. E eu parei na porta do meu quarto, com o acordo salvo no celular, e pensei, então tá, vamos brincar do que vocês pediram. Na segunda-feira, eu me dei um presente que nunca tinha me permitido. Eu saí cedo e fui tomar café fora. Não numa cafeteria chique de filme, só uma daquelas cadeias modernas que surgiram pela cidade, com música baixa, gente com notebook, vitrine de doce e nomes em espanhol no cardápio. Eu pedi um café forte e um rolinho doce que estava todo mundo postando. Sentei na janela e fiquei olhando a rua, tentando sentir como era existir sem carregar 3 pessoas nas costas. Enquanto eu mastigava devagar, minha mãe descobriu da pior forma que adolescentes não acordam sozinhos. Às 10 e pouco, meu irmão mais velho me mandou mensagem. Você tá em casa? Mãe tá gritando, eu nem respondi. Mais tarde, ele apareceu no horário do almoço com a cara amassada de sono, usando a camiseta de ontem, cabelo espetado e sem um centavo. Perdi a prova do primeiro horário. Ele falou como se fosse culpa do ar. Minha mãe chegou 2 horas depois do normal no trabalho e levou a advertência. Ela não sabia que existia uma rotina matinal. Na cabeça dela, criança e adolescente simplesmente funcionavam como o aplicativo que abre sozinho.
Na terça, minha irmã foi para a escola com uniforme de educação física porque todas as outras camisetas estavam sujas e fedidas. Na quarta, eles comeram cereal de manhã, à tarde e à noite, porque minha mãe não tinha comprado nada além disso. Na quinta, eu cheguei do trabalho e a casa já contava a própria história. Tinha prato com resto de comida criando vida na pia. Um saco de lixo aberto com mosca em volta. Roupa espalhada como se uma mala tivesse explodido. Meu irmão estava na sala usando ainda o uniforme de educação física, o mesmo, de dias atrás, e eu senti o cheiro antes de ver. "E aí, Lee?" ele falou casual, como se a gente estivesse de boa. "Um favorzinho rápido. Dá para passar no mercado e pegar desodorante quando sair?" Eu tirei o celular do bolso com calma, abri a foto do acordo e mostrei para ele. "Desculpa, isso ultrapassa meus limites de irmã." Ele piscou, sem entender. "Como assim?" "Comprar desodorante para você soa como maternagem." Ele riu com desprezo. "Qual é, mana? Não seja mesquinha." "Mesquinha." Eu respirei fundo e mantive a voz leve, quase educada. "Você assinou isso também, lembra? Só deveres de irmã. O resto é com a mãe." Ele saiu resmungando que eu era dramática. E o cheiro dele ficou na sala mais uma semana, como lembrete. No sábado, teve o recital de música da minha irmã. Eu fui. Sentei na plateia com as mãos no colo, como qualquer irmã normal. Eu observei. Ela subiu ao palco com um vestido que eu costumava mandar para a lavanderia. Um vestido que eu passava, checava, perfumava. Agora estava amassado, com uma mancha perto da barra e um fio puxado na lateral. Os pais cochicharam. Algumas crianças apontaram. Eu vi o olho da minha irmã procurando a nossa mãe na plateia como quem pede socorro. Depois, a professora veio conversar, preocupada com a aparência dela. "Tá tudo bem em casa?" ela perguntou para minha mãe, com um sorriso cuidadoso. Eu me adiantei antes que minha mãe inventasse qualquer história e falei alto o suficiente para os outros ouvirem. "Ah, tivemos uma reestruturação familiar", eu disse animada. Eu estava ultrapassando meus limites ao cuidar das roupas dela. A professora franziu a testa. Minha mãe travou. E continuei, sorrindo. "Então agora a mamãe está no comando pela primeira vez, né, mãe?" O rosto da minha mãe ficou pálido. Os outros pais viraram, curiosos. A professora alternou de confusa para preocupada. Minha mãe tentou rir. "Estamos reorganizando as coisas." "Sim", eu confirmei docemente. Ela me fez assinar um acordo. Eu puxei a foto e mostrei. "Não posso mais atuar como mãe deles, só como irmã." Meu irmão mais velho, que estava do lado, arregalou os olhos, mortificado. Minha irmã correu pro banheiro chorando, envergonhada. Na volta para casa, ninguém falou comigo. O silêncio deles tinha gosto de ameaça. Na quarta-feira seguinte, meu telefone tocou. Era a orientadora escolar. A voz dela era profissional, mas dava para sentir o desconforto. "Lívia, estou ligando por algumas preocupações sobre o bem-estar dos seus irmãos. Vários professores relataram", eu interrompi. "Eu não tenho autoridade sobre eles." Ela hesitou. "Mas você sempre cuidou." Eu interrompi de novo, sem levantar o tom. "Eles estabeleceram limites. E é meu trabalho respeitá-los." A ligação terminou com um "vamos acompanhar de perto" e um silêncio pesado. 20 minutos depois, minha mãe invadiu meu quarto com o rosto molhado de lágrimas. "Por favor, Lívia, pelo amor de Deus. O serviço de proteção à criança vai vir. Eles estão vindo." Eu olhei para ela sem pressa. "Eles vão ver a casa assim?" ela sussurrou, desesperada. "Assim como?" eu perguntei. Ela apontou, como se eu não estivesse vendo. Louça, roupa, geladeira quase vazia, bilhete da escola, recados amassados. Eu assenti. "Uau, parece muito trabalho de mãe. Que bom que você está aqui para resolver." Ela se aproximou, tremendo. "Eu tô te implorando, só dessa vez. Me ajuda a limpar antes que eles cheguem." E aí a campainha tocou. Ding dong. Eu e ela congelamos.
Do outro lado da porta, uma mulher com crachá e uma prancheta, e um tablet, claro, falou com voz firme. Boa tarde. Senhora Valdez? Serviço de proteção à criança. Recebemos relatos preocupantes. Minha mãe me olhou em pânico total, como se eu tivesse que salvá-la por reflexo. Eu sorri, aquele sorriso educado de quem abre porta para visita, e abri. A assistente social entrou e o nariz dela enrugou no segundo passo. O cheiro atingiu primeiro, depois os olhos. Louca mofando na pia. Restos de comida com coisas verdes e felpudas nos pratos empilhados. Sacos de lixo amontoados contra a parede, moscas zumbindo. Roupa suja formando uma montanha no sofá. Meu irmão estava parado ali com a mesma camiseta encardida de dias, com manchas amareladas nas axilas. A mulher pegou o tablet e começou a tirar foto. Clique, clique, clique. Minha mãe ficou imóvel, como estátua, enquanto as fotos se acumulavam. A assistente social abriu a geladeira. Deu um passo para trás. Vazia, exceto por um pote com algo que já tinha virado outra coisa. Minha mãe finalmente achou a voz e falou rápido demais. Isso é só uma semana ruim. A gente é muito mais organizado. Eu trabalho muito. A assistente social virou devagar, com um olhar que dizia eu já ouvi isso antes. Senhora Valdez, recebemos relatos da escola nas últimas 2 semanas. Ela mostrou algo no tablet. Seu filho tem usado as mesmas roupas por dias. Sua filha apareceu em apresentação com traje inadequado. Os dois relataram fome para professores. A boca da minha mãe abriu e fechou, como se procurasse justificativa no ar. Preciso falar com cada criança separadamente, a assistente social disse. Começando com a Lívia. Minha mãe tentou nos seguir, mas a mulher levantou a mão. Em particular, senhora. A gente sentou na mesa de jantar. A única coisa limpa da casa, porque eu estava ali fazendo meu dever da faculdade. A assistente social me olhou com uma gentileza cuidadosa. Lívia, entendo que houve mudanças em casa. Eu não precisei inventar nada. Peguei o celular e mostrei a foto do acordo. Minha mãe me fez assinar isso há 2 semanas. As sobrancelhas dela subiram enquanto lia. Ela te forçou a assinar isso? Eu assenti. Disse que eu fazia tudo ser sobre mim e precisava me ater aos deveres de irmã. Chega de fingir que sou a mãe. Os dedos dela correram pela tela, anotando. O que exatamente você fazia antes desse acordo? Eu respirei fundo. Tudo. Ela esperou, paciente, como quem sabe que tudo sempre esconde uma lista. Pode ser mais específica? Então eu listei. Eu acordava eles às 6h30. Eu fazia café e preparava lanche. Eu lavava roupa, separava, dobrava e guardava. Eu ajudava com o dever de casa todas as noites. Eu cozinhava jantar, lavava louça, pagava contas online porque minha mãe dizia que não entendia essas coisas de banco. Eu marcava consulta médica, acompanhava boletim, ia em reunião de pais quando minha mãe estava ocupada. A assistente social parou de digitar por 1 segundo. Há quanto tempo você faz isso? Eu fiz a conta rápido na cabeça, mesmo sabendo. Desde os 9. Ela repetiu, como se precisasse ouvir de novo. 9 anos de idade. Eu assenti. Minha mãe sempre teve alguém. E quando alguém não gostava de criança por perto, ela sumia mais. A mulher perguntou detalhes, e eu contei. Como eu ensinei minha irmã sobre menstruação porque minha mãe nem percebeu. Como eu falsificava assinatura em autorização porque ninguém lembrava. Como eu aprendi a cozinhar com vídeo porque não dava para pedir comida todo dia e minha mãe só sabia fazer cereal. Depois foi a vez da minha irmã. Ela entrou com o cabelo embaraçado, blusa manchada, e assim que sentou desabou. Eu tô com fome o tempo todo, ela chorou. A mamãe não compra comida. Eu não tenho dinheiro pro lanche. Eu só sei fazer cereal, e o leite acabou. Ela contou do recital, de como riram do vestido. A Lívia sempre deixava limpo e passado, agora ninguém faz. Ela confessou, com vergonha, que não sabia usar máquina de lavar, nem fogão direito, nem cuidar do próprio cabelo. Porque eu sempre fiz. Depois veio meu irmão, irritado, como se aquilo fosse perda de tempo. Tô usando a mesma roupa há um tempo. Ele deu de ombros, tentando parecer forte. A assistente social perguntou por quê. Ele ficou defensivo. Ninguém me ensinou a lavar.
Ele falou da prova perdida porque ninguém acordou ele. Falou que minha mãe tentou ajudar em matemática e não sabia o básico. Falou que comeram cereal e biscoito até acabar e que ele gastou o resto do dinheiro do aniversário em comida rápida. Por fim, chamaram minha mãe. Ela entrou de cabeça erguida, como se fosse vencer no grito. A gente ouviu a conversa da sala, perguntas sobre o horário da escola e ela não sabia. Sobre professores e ela não conseguia citar um nome. Sobre a alergia da minha irmã e ela não lembrava. Sobre óculos do meu irmão e ela nem sabia que ele precisava. A voz dela subiu. Isso é culpa da Lívia. Ela tá sendo vingativa porque eu fiz ela assinar aquele acordo. A assistente social respondeu calma, mas firme. Senhora, independente do que a Lívia faz ou deixa de fazer, você é a mãe aqui. Minha mãe continuou falando, tentando me transformar em vilã principal. A assistente social interrompeu com uma pergunta simples. Você pode me dizer em que ano escolar seu filho está? O número do sapato da sua filha? Quando foi a última consulta no dentista? Silêncio. A assistente social voltou para a mesa, com o tablet na mão, e fez ligações ali na nossa frente. Sim, precisamos de intervenção imediata. A casa é inabitável, negligência clara. Minha mãe começou a chorar e agarrou meu braço. Diz para eles que você vai ajudar. Diz que isso é temporário. Por favor. Eu tirei a mão dela com cuidado. Você me fez assinar um acordo, lembra? Em menos de 1 hora, chegaram mais 2 funcionários com pranchetas e câmeras. Andaram pelos cômodos, fotografando o mofo no banheiro, lixo, geladeira vazia, louça podre, roupa suja. Em um dos quartos, encontraram uma peça de roupa íntima da minha irmã manchada de sangue, jogada no chão, porque ela não soube o que fazer naquela semana sem mim. Ela começou a chorar de novo quando perguntaram. A supervisora do caso chegou depois, uma mulher mais velha, com cara de quem já viu de tudo. Ela revisou as fotos, ouviu relatos e virou para minha mãe com uma seriedade que mudou o ar do cômodo. Senhora Valdez, com base no que encontramos aqui hoje, vamos colocar as 2 crianças menores sob custódia protetiva emergencial. Minha mãe caiu de joelhos. Não, por favor, eu só preciso de mais tempo. A supervisora balançou a cabeça. Seus filhos estão vivendo em condições inseguras, sem cuidado adequado. Minha mãe agarrou a barra da roupa dela, implorando, fazendo aquele choro feio que não gera pena, só constrangimento. Os funcionários subiram e começaram a pegar roupas. 2 bolsas pequenas desceram cheias de qualquer coisa que acharam primeiro. Meu irmão ficou parado na porta, primeiro confuso, depois irritado, depois com medo, como se estivesse vendo o mundo desabar de verdade pela primeira vez. Minha mãe olhava para mim como se eu pudesse interromper o roteiro com uma frase. E então ela me atacou, não com tapa, mas com desespero. Agarrou meu braço com força, unhas cravando na pele. Por favor, Lívia. Só diz que você vai cuidar de tudo. Como sempre. Eu tirei os dedos dela um por um. Você me fez assinar um acordo dizendo que eu não seria mais a mãe deles. Ela começou a gritar que eu era cruel. A supervisora afastou ela. A assistente social virou para mim. Lívia, como você já é maior de idade, você não é obrigada a vir conosco. Mas você tem um lugar seguro para ficar? Eu assenti. Vou ficar com a minha amiga, Renata. Já estava planejando sair de qualquer forma. Ela pareceu aliviada e me entregou um cartão. Enquanto eles guiavam minha irmã para a porta, ela virou e gritou para mim com uma voz que eu nunca tinha ouvido. A culpa é sua. Você fez isso de propósito. Meu irmão me encarou com um olhar estranho. Não era ódio puro. Era descoberta. Como se ele finalmente entendesse que ações têm consequências, e ele não gostou. Eles foram levados num carro escuro. Minha mãe correu atrás, implorando por mais 1 minuto. A supervisora teve que impedir fisicamente. Eu observei da janela até o carro sumir. Minha mãe ficou na entrada por muito tempo, olhando para o vazio onde o carro esteve, como se a casa finalmente tivesse ficado silenciosa demais para mentir. Eu arrumei minha própria mala. Quando a mãe da Renata chegou, ela não fez pergunta quando viu meus olhos inchados. Naquela noite, meu celular vibrou sem parar. Minha mãe ligou dezenas de vezes e deixou mensagens. As primeiras eram gritos: eu arruinei tudo. Depois choro: eu precisava voltar. Depois culpa de novo. Depois pedido de desculpa que virava acusação no meio. Eu desliguei o celular e tentei dormir.
Mas eu só via o rosto do meu irmão no momento em que ele entendeu, tarde demais, o que eu realmente fazia. No dia seguinte, a mãe da Renata fez panquecas. O cheiro de café e manteiga parecia coisa de outro planeta para mim, como se fosse um tipo de carinho que eu não estava acostumada. E aí bateram forte na porta. Minha mãe. Ela parecia não ter dormido. Cabelo espetado, maquia jambarada, rupa amassada. Eu sei que ela tá aqui, ela falou, tentando passar. O pai da Renata se colocou na frente. Você precisa ir embora. Minha mãe começou a gritar que eu era filha dela, que podia me obrigar a voltar. A mãe da Renata pegou o telefone com calma. Se a senhora não sair agora, eu chamo a polícia. Minha mãe me olhou uma última vez com ódio puro, como se eu tivesse traído uma nação, e saiu batendo a porta tão forte que um quadro da sala caiu. 2 dias depois, recebi ligação da orientadora escolar. Ela falou com uma doçura que me deixou com um nó na garganta. Eu soube do que aconteceu e queria ver como você está. E eu quero que você saiba que eu estou orgulhosa de você por se proteger. Ela me disse que a escola tinha apoio psicológico. Disse que professores estavam preocupados há semanas e aliviados porque finalmente alguém tinha intervindo. 3 dias depois, chegou uma notificação oficial, audiência no Tribunal de Família para decidir custódia temporária. Eu passei a tarde imprimindo o acordo assinado, capturas de tela das mensagens da minha mãe e fotos que eu mesma tinha tirado do estado da casa piorando, porque lá no fundo eu sempre soube que um dia alguém ia perguntar por que você deixou chegar nisso, como se fosse minha responsabilidade impedir. Organizei tudo numa pasta. Vesti minha melhor roupa. No tribunal, o prédio cheirava a papel velho e produto de limpeza. Eu cheguei cedo e sentei do lado de fora da sala, vendo outras famílias entrarem e saírem com os olhos vazios. Minha mãe apareceu atrasada, usando a mesma camisa amassada de dias. Cabelo oleoso preso de qualquer jeito. Ou Hiras. Celular na mão como se esperasse alguém salvar ela, provavelmente namorado que tinha sumido quando a brincadeira ficou séria. Chamar a magente. A juíza era uma senhora de cabelo grisalho e óculos presos numa corrente. Ela leu o relatório do serviço de proteção, citando a casa, o mofo, a falta de comida, os relatos da escola. Depois fez perguntas diretas para minha mãe: rotina, médicos, professores, alergias. Minha mãe tentava responder, mas era como assistir alguém tentando falar um idioma que nunca aprendeu. Em certo momento, ela tentou jogar em mim. Ela sempre fez tudo. Eu pensei que ela gostava. A juíza olhou para ela por um tempo longo demais. Depois pediu que chamassem meus irmãos para conversar em particular. Eles entraram pela porta pesada atrás da bancada e sumiram com uma assistente. Minha mãe torcia as mãos, olhava para mim como se eu fosse o extintor de incêndio do mundo. Quando eles voltaram, minha irmã veio primeiro com os olhos vermelhos e não olhou na minha direção. Meu irmão veio atrás, pálido, como se tivesse ouvido a verdade pela primeira vez. A juíza escreveu algumas coisas e falou, com base na inspeção, nas declarações e na falta de capacidade parental demonstrada, determino que as crianças permaneçam em lar temporário por enquanto. A senhora deverá completar um curso de parentalidade de 12 semanas, terapia individual e passará por inspeções domiciliares regulares antes de qualquer reavaliação. Minha mãe soluçou alto. O oficial pediu: silêncio. No meio da juíza explicando regras de visita, o celular da minha mãe tocou. Ela tentou silenciar, mas a tela acendeu com o nome do trabalho. Tocou de novo. A juíza disse que ela podia atender do lado de fora se fosse emergência. Minha mãe saiu, e mesmo com a porta fechada a gente ouviu a conversa. O chefe dizendo que faltas e atrasos das últimas semanas significavam demissão. Ela tentou explicar, mas já tinha queimado todas as licenças. Ela voltou com cara de quem levou um soco no estômago. A sessão encerrou com uma nova audiência marcada para dali a alguns meses. Quando eu saí para o estacionamento, alguém chamou meu nome. Uma mulher mais velha vinha andando na minha direção, com o mesmo nariz da minha mãe e o mesmo jeito de olhar de canto. Era minha tia, irmã da minha mãe, que eu não via desde criança. Eu soube do que aconteceu, ela falou baixo. Eu não fazia ideia que estava tão ruim. Sinto muito por não ter aparecido antes. Ela disse que tinha um quarto de hóspedes e queria que eu fosse morar com ela. Eu agradeci, mas fui honesta. Eu preciso focar na minha vida. Eu passei anos criando filhos que não eram meus. Ela sentiu como se entendesse de verdade e me deu um papel com o número dela. Minha mãe passou por nós e nem falou. Só me lançou um olhar cheio de veneno.
As semanas seguintes foram lentas e estranhas. Eu trabalhava numa livraria pequena, estudava e ia em reuniões de um grupo de apoio para pessoas que foram adultas cedo demais. Na primeira reunião, quando eu contei minha história, ninguém me julgou. Ninguém me chamou de egoísta. Eles só assentiram como quem reconhece uma língua. A mediadora falou uma frase que ficou presa em mim. Parentificação é uma forma de abuso, mesmo quando parece responsabilidade. Ouvir isso me deu raiva e alívio ao mesmo tempo. Enquanto isso, eu recebia notícias picadas. Um amigo do meu irmão disse que ele estava em uma casa temporária diferente da minha irmã, do outro lado da cidade, e que ele estava surtando com regras: hora de dormir, tarefas, tempo de tela, dever de casa. Ele tá reclamando que agora tem que pedir permissão para tudo. O menino escreveu, como se eu fosse rir. Eu não ri. A professora de música da minha irmã me mandou um e-mail dizendo que ela teve que abandonar a orquestra porque o lar temporário era longe e ninguém podia levar. Ela disse que era uma pena porque minha irmã tinha talento. Eu respondi educada: eu não sou guardiã dela. Por favor, contate o serviço responsável. No final de uma tarde, minha mãe ligou chorando dizendo que tinha terminado uma aula do curso e descobriu o quanto não sabia. Que a instrutora pediu para cada um descrever a rotina matinal com os filhos e ela foi a única que não tinha uma. Ela implorou para eu explicar algumas coisas. Eu respirei e disse a verdade que doía. Se eu voltar a ensinar tudo, você nunca vai aprender. E era exatamente isso que estava acontecendo. Ela desligou na minha cara. Um número desconhecido me mandou mensagem. Sou o namorado da sua mãe. Preciso pegar minhas coisas. Ela não atende. Eu olhei por 2 segundos e bloqueei. 3 semanas depois, numa tarde, eu estava fazendo um sanduíche na casa da Renata quando bateram forte na porta. Era meu irmão. Ele estava com roupa suja, mochila pesada demais, olho vermelho de chorar. Eu não aguento mais, ele falou rápido, desesperado. Eles têm regras para tudo. Dormir às 10 tarefa. Shake Dever. É como se eu fosse criança. Você me entende, Lívia. Deixa eu ficar só uns dias. Eu durmo no chão, eu não como muito, eu ajudo. A mãe da Renata olhou para mim, confusa e preocupada. Minhas mãos tremiam, mas eu peguei o celular e liguei para o número de emergência que o serviço tinha me dado. O rosto dele mudou em segundos. Esperança, choque, raiva. Você tá chamando eles? Você tá me traindo. Ele tentou arrancar o telefone da minha mão. A mãe da Renata se colocou no meio. 1 hora depois, a mesma assistente social veio buscar ele. Ela me deu um pequeno aceno de aprovação, discreto, como se dissesse: você está fazendo o que é certo, mesmo doendo. Antes de entrar no carro, meu irmão nem me olhou. Quando o portão fechou, eu corri pro banheiro e vomitei. Depois chorei por 20 minutos sem barulho, com a mão na boca, como eu fazia quando era criança e não podia incomodar ninguém. 1 semana depois, minha mãe ligou de novo, chorando por causa de uma inspeção domiciliar. A funcionária apareceu e encontrou louça empilhada, banheiro com mofo, roupa esquecida na máquina por dias, cama sem lençol. A juíza estendeu o tempo dos meus irmãos em lar temporário por mais meses. Minha mãe dizia que era injusto, que ninguém ensinou ela. Eu pensava: e quem ensinou uma menina de 9 anos? Num sábado, no mercado, eu dei de cara com 2 amigas da minha mãe, aquelas mulheres que sempre falavam de família com voz de igreja. Elas me olharam como se eu fosse lixo. Uma cochichou alto o suficiente. A mãe contou para todo mundo que ela se recusou a ajudar e piorou as coisas de propósito. A outra completou: filho ingrato. Destruiu a própria família. Eu empurrei meu carrinho sem responder. Mas por dentro, um pedaço meu ainda era criança de 9 anos querendo gritar. Eu não destruí nada. Eu só parei de segurar. Nessa mesma semana, a mãe da Renata sentou comigo com um laptop e uma pasta de papéis. Me ensinou a abrir conta, entender taxas, montar orçamento, pedir auxílio estudantil, construir crédito, procurar apartamento, ler contrato de aluguel. Coisas de adulto que minha mãe nunca achou que precisava me ensinar, porque ela estava ocupada vivendo a própria vida como se nós fossemos cenário. Dias depois, eu recebi uma carta encaminhada. Era da minha irmã. A caligrafia tremida, o papel manchado de lágrima. Ela me chamava de egoísta. Cruel. Dizia que eu arruinei a vida dela, que eu podia ter consertado tudo, mas escolhi destruir a família. Eu li e senti uma dor limpa, afiada, diferente de raiva. No grupo de apoio, a mediadora me explicou:
Crianças muitas vezes culpam a pessoa segura, porque é menos assustador do que admitir quem realmente falhou. Eu guardei a carta numa caixa. Não joguei fora, mas também não respondi. Algum tempo depois, minha mãe ligou chorando dizendo que tinha recebido aviso de despejo. Sem minha renda ajudando, sem eu controlando o vencimento, ela perdeu meses de pagamento. Ela não entendia como multas funcionavam. Ela gastava com delivery porque não sabia planejar compra. A tia dela, a mesma que falou comigo no tribunal, aceitou que minha mãe morasse com ela temporariamente. 2 meses depois, chegou uma intimação, terapia familiar obrigatória como parte do processo. A sessão foi marcada para uma quinta-feira. Minha mãe apareceu diferente. Cabelo arrumado, roupa limpa combinando. Parecia-me sobria. Mais presente no corpo. Como se finalmente tivesse percebido que o mundo não gira sem ela fazer nada. Meus irmãos chegaram com cara fechada, desconfortáveis. A terapeuta sentou a gente em círculo. Pediu para minha mãe falar do que tinha aprendido. Minha mãe falou por 10 minutos sobre desenvolvimento infantil, rotinas, limites. Falou que não sabia o que era normal esperar de um adolescente. Falou que achava que eles já se viravam. Então a terapeuta perguntou sobre meu papel antes de tudo. Minha mãe ficou em silêncio por um tempo que doeu. Depois olhou para mim com lágrima real. E disse as palavras que eu esperei anos. Eu te forcei a ser mãe. Eu roubei sua infância. Eu fui negligente e egoísta. Eu errei. Ela admitiu que o que fez comigo foi abuso, mesmo sem ter batido. Disse que as aulas mostraram o dano que ela causou a todos, mas especialmente a mim. E, mesmo assim, sentada ali ouvindo, eu senti um vazio. Porque pedido de desculpa não devolve anos. A terapeuta então pediu para minha irmã falar. Ela começou firme e desabou no meio. Disse que sentia minha falta até doer. Que me odiava por deixar tudo cair. Que não entendia porque eu não podia só consertar como sempre. A terapeuta explicou, calma, que a raiva dela era direcionada à mãe, mas parecia mais seguro sentir raiva de mim. Porque a Lívia foi a pessoa que sempre esteve, ela disse. E perder isso machuca. Meu irmão falou por último. Ele olhava pro chão, mexendo no jeans. Débora, eu sei que foi errado, ele resmungou. Eu gostava de ter alguém fazendo tudo. Era fácil. Desculpa. Mas dava para perceber, ele estava arrependido mais pelo conforto perdido do que pela injustiça. A terapeuta recomendou terapia individual para todos e um processo lento. Minha mãe teria que provar com ações que podia ser mãe. Eu teria que aprender quem eu era sem ser cuidadora. E eu deixei claro, eu não vou voltar. 2 semanas depois, eu cheguei em casa com a Renata e vi um envelope grosso me esperando. Era da universidade. Minhas mãos tremeram quando eu li. Bolsa integral. Eu sentei na cama e chorei de um jeito diferente, como se o choro abrisse espaço em mim em vez de me esmagar. A mãe da Renata me abraçou sem dizer nada. Depois me ajudou a preencher formulários de moradia e me levou ao campus num dia de orientação. A bolsa cobria tudo, até livros e refeições. Eu poderia estudar sem virar máquina de trabalho. Enquanto isso, minha mãe continuou as aulas para pais. Ligou uma vez, orgulhosa, dizendo que tinha passado numa prova sobre marcos do desenvolvimento e que tinha aprendido a lavar roupa na temperatura certa. Eu escutei e senti algo que não era perdão, mas também não era ódio. Era realidade. Depois de semanas e inspeções, a juíza autorizou visitas supervisionadas. Minha mãe se perdeu para achar o centro na primeira vez e chegou atrasada. Na segunda, ela lembrou de levar lanche, mas esqueceu a alergia da minha irmã e levou algo que ela não podia comer. Na terceira, ela tentou ajudar meu irmão num projeto e não conseguiu. Mas aos poucos, ela melhorou. Não virava heroína. Só virava mãe. Do jeito que dava. Com o tempo, o arranjo mudou. Meus irmãos passaram fins de semana com ela, e durante a semana ficavam com as famílias temporárias, onde tinham estrutura. Eu fui me adaptando à ideia de que eu podia ter vida. Quando chegou o começo do semestre, eu arrumei tudo em 2 malas e uma mochila. A Renata e os pais dela me levaram. Me ajudaram a subir escada com caixa de livros. Minha colega de quarto reclamou que a mãe ligou 4 vezes naquele dia para saber se ela tinha comido. Eu sorri educada porque não sabia como era isso. Nas primeiras semanas, ninguém conhecia minha história. Eu podia ser só uma estudante normal.
Eu escolhi disciplinas que eu queria, não as que cabiam numa rotina de cuidar de outros. Um dia, 3 semanas depois, minha irmã me mandou uma mensagem nas redes sociais. Uma foto dela ao lado de uma máquina de lavar, com a legenda: aprendi a separar roupas coloridas das brancas. Não era muita coisa, mas era um começo. Eu curti e respondi com o coração. Um mês depois, meu irmão me mandou mensagem pedindo para eu revisar uma redação. Digitou, apagou e mandou: deixa. Eu respondi só: você consegue. Ele mandou um emoji rindo com lágrima. Eu também. Pela primeira vez, aquilo não pareceu guerra. Harisu, maturidade for Keita. Meses se passaram. A juíza autorizou reunificação completa no fim do ano letivo, com minha mãe morando na casa da minha tia e recebendo apoio para manter a casa funcionando. Minha tia assumiu parte da logística, contas, compras, enquanto minha mãe tentava aprender a ser mãe sem terceirizar tudo para uma criança. 3 semanas depois de reunificados, minha mãe me mandou mensagem: quer jantar sábado? Eu fiquei olhando para a tela por muito tempo. Eu digitei: sim. Quando cheguei, a casa tinha cheiro de comida feita ali. Não de caixa de delivery. A mesa tinha prato de verdade. Garden apple. Coisas simples, mas que para mim parecia um sinal de mundo novo. Minha irmã me mostrou o boletim como troféu. As notas não eram perfeitas, porque agora ela estudava de verdade. Meu irmão me mostrou foto do trabalho temporário que tinha arrumado e falou, meio sem jeito, que estava economizando. Depois do jantar, minha mãe pediu para conversar do lado de fora. Sentou no degrau da varanda e começou a chorar antes de falar. Eu sei que nada devolve o que eu fiz, ela disse. Eu sei que roubei anos de você. Eu fiquei em silêncio. Não por castigo, por honestidade. Eu não sabia que palavras cabiam ali. Ela falou do que queria voltar atrás, do que percebeu, do que aprendeu. Falou que nem lembrava metade da minha infância porque estava ocupada demais com os próprios desejos. Quando a gente voltou para dentro, minha irmã estava na porta, nervosa. Posso te abraçar? Eu abri os braços. Ela me apertou forte e sussurrou: desculpa. Eu entendi agora. Você se salvou, e isso salvou a gente também. Ela me mostrou uma pulseira de miçangas com a palavra irmã. Tinha uma igual para ela. Meu irmão veio e fez aquele gesto estranho de garoto, um soquinho leve no meu ombro. Valeu, por fazer todo mundo crescer. 6 meses depois daquela primeira visita do serviço de proteção, nada era perfeito. Mas era diferente. Minha mãe sabia fazer alguns jantares simples. Meus irmãos lavavam as próprias roupas. Faziam dever de casa sem alguém em cima. Tinham estrutura. Tinham terapia. Tinham regras. E eu estava descobrindo quem eu era quando eu não era responsável por manter uma casa funcionando. Eu aprendi que me proteger não era egoísmo. Era a coisa mais necessária que eu já fiz, por mim e, por consequência, por todos nós.